30 werden Lohn und Steine für den Tempel unseres Herrn, die pflüget stets alleine in den Bau, wie es auch gern. Christus ist der Grund und Eckstein, wir die Steine in den Bau. Christus ist der Grund und Eckstein, darum nur auf Christus schauen. Wirket bis der Bau vollendet, eingefügt der letzte Stein, dann das Bauen ist beendet und wir gehen zum Himmel ein. Christus ist der Grund und Eckstein, wir die Steine in den Bau. Christus ist der Grund und Eckstein, darum nur auf Christus schauen. Amados irmãos e irmãs no Senhor, para o culto de hoje, a partir de Zurique, nós saudamos a todos mundialmente no precioso nome do nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo. O ano especial de 2021 começou há pouco e já está chegando ao fim. Mesmo ou apesar de toda essa pandemia maligna, nós olhamos para um ano abençoado que passou. Deus, Ele se preocupou pelo armazenamento do alimento espiritual e para a distribuição. E Ele se preocupa também que a última mensagem do chamado para fora, da restauração e preparação, possa ser ouvida mundialmente pela internet. Com grande gratidão, nós podemos gloriar a graça de Deus. A palavra revelada agora brilha ao anoitecer, no dia da salvação, brilha cada vez mais claro. Nós somos gratos pelo ministério profético único do irmão Branham. Nós somos gratos intimamente que o Senhor, Ele mesmo, Ele escolheu o irmão Frank para cumprir essa missão de importância na história da salvação, com um chamado direto para carregar essa mensagem original da Bíblia a todo mundo, que o fiel Senhor possa conceder graça, que a noiva agora, em plena concordância, chegue em plena concordância com a palavra, para que nós possamos estar sem mancha e sem ruga diante dele no seu retorno em breve. Antes da oração, eu desejo ler uma palavra de Lucas 2. Lucas 2, eu leio a partir do versículo 8 até 14. Estavam, então, pastores no campo aberto, estão lá vigilando diante do seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal:
achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, nas pessoas do comprazer de Deus. Para as pessoas do comprazer de Deus está uma palavra maravilhosa escrita. O Senhor, Ele veio como luz nesse mundo e trouxe paz. Nós não temos que temer. Jesus é a nossa luz e a nossa salvação e a força da nossa vida. Adiante, quero ler uma palavra de fortificação da fé de Apocalipse 21. Apocalipse 21, eu leio a partir do versículo 1 até 7. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: mas está cumprido, eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que palavras consoladoras estão aqui escritas. Amados irmãos e irmãs, vale a pena permanecer na fé e na confiança, perseverar com paciência e vencer, porque em breve nós veremos aquilo, o que lemos agora. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Nós agora queremos orar. Precioso Pai Celestial, de todo o coração, nós te agradecemos por teu eterno amor e fidelidade. Nós somos gratos que encontramos graça diante de ti. Gratos que ainda temos acesso livre ao trono da graça. Receba a gratidão íntima que tu, no ano que está se passando, nos carregaste maravilhosamente. Tu ainda és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A tua misericórdia é infinita, é nova todos os dias. Nós somos gratos de forma especial que tu, o teu
que tu cuidasse do teu servo, já que está na alta idade, nosso amado irmão Frank, que tu o levantasse de novo. Ó Deus, nós te confiamos, o portador da tua palavra, que tu possas cuidar dele adiante ainda. Nós te agradecemos que tu finalizarás a obra de redenção iniciada, tu mesmo a finalizarás. Esteja adiante conosco com misericórdia. Lembre-se da aliança que tu fechaste para nós. Lembra-te do sangue que tu por nós derramaste, das promessas que tu nos deste, e conceda-nos a vida eterna. Abençoa a multidão comprada pelo teu sangue em todos os lugares sobre a terra e confirme a tua palavra através de sinais e milagres que acompanham. Amado Senhor, hoje nós arremessamos todas as nossas preocupações, aflições e dificuldades sobre ti, porque tu cuida de nós. Tu prometeste que todos os dias ficaria conosco até os confins da terra, até o fim do tempo. A ti, ao verdadeiro Deus, o único verdadeiro Deus, cabe toda a glória, todo o louvor, toda a gratidão e toda a adoração. No santo nome de Jesus. Amém. Muito obrigado de coração pela introdução, irmão Baumgartner. Quão preciosa é a palavra de Deus. Uma nova Jerusalém, decorada como uma noiva para o noivo, espera por nós na glória. Nós somos tão gratos a Deus, o Senhor, por sua santa e preciosa palavra, gratos pela graça que nos foi concedida nesse tempo, para que possamos reconhecer o que o Senhor definiu no seu plano de salvação, que Ele prometeu e o que Ele cumpre. Hoje nós vamos lembrar, ou entraremos no mês de dezembro de uma forma especial. Todas as quartas-feiras nós temos uma pregação todo sábado, todo domingo. Hoje temos um dia especial. Nós olhamos para trás aos muitos anos, mas especialmente ao dezembro de 1965, quando o irmão Branham, no dia 12 de dezembro de 65, ainda festejou a Santa Ceia, e então começou sua viagem com o carro de Tucson para Jeffersonville, e no dia 18 houve o acidente. No dia 24 de dezembro de 65, o irmão Branham, ele partiu para o lar celestial. Foi no meu aniversário, e eu desejo, nesta oportunidade, também agradecer a todos que me desejaram as bênçãos de Deus para o aniversário. 88 anos passaram, e nós olhamos também para
o Natal, todos desejaram aos outros a bênção de Deus. Nós somos gratos pela palavra, gratos que podemos carregar adiante. Mas eu olho para ao primeiro do dia 1º ao dia 5º de dezembro de 1962, de volta a esse tempo, quando, com o irmão Branham, estive em Jeffersonville, junto com ele, e ele, através de revelação, pôde dizer o que o Senhor me havia dito no dia 2 de abril de 62, qual seja que o meu tempo para essa cidade acabaria e que o Senhor me enviaria a outras cidades para proclamar a sua palavra. E então veio a segunda parte com o alimento que deveria ser armazenado, e o irmão Branham, ele recebeu, revelado pelo Senhor, que eu e que nós havíamos pensado numa fome natural e que assim armazenamos alimentos naturais. Isto Deus lhe revelou diretamente. E então ele disse-me: irmão Frank, o alimento que você deveria armazenar é a palavra prometida para esse tempo, e está nas mensagens que foram gravadas nas fitas magnéticas, ou são gravadas. E espere com repartir, com distribuir, até que você tenha recebido o restante. Deus, então, em toda clareza, sem qualquer objeção, ele deu a resposta que é um alimento espiritual, porque o homem não vive do pão somente, mas de cada palavra de Deus. E então, ainda a consideração que Deus prometeu enviar uma fome de ouvir a sua palavra, como está escrito em Amós. Nós somos gratos ao Senhor, e eu naturalmente, de forma especial, que o Senhor me concedeu a graça de estar junto com o Ministério do irmão Branham por 10 anos, estar a par por 10 anos e ter encontrado esse homem de Deus repetidamente, ter falado com ele, ter estado nas suas reuniões. Deus, de fato, ele cuidou disso, que não somente do ouvir falar, mas que eu posso testificar o que meus olhos viram e os meus ouvidos ouviram da palavra da vida. Isto eu vos proclamo. Deus, na sua fidelidade, ele cuidou por isso, que no tempo certo
a mensagem fosse trazida. E também isto justamente passou 88 anos precisamente que o irmão Branham, dia 11 de junho de 33, da luz de nuvem sobrenatural, lhe foi exclamado como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo, foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo. Então você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Deus, o Senhor, na primeira vinda de Cristo, Ele deixou cumprir profecias bíblicas. E deixe-me, antes de entrar brevemente em detalhes, ainda voltar a Moisés, qual seja, por isso, porque o irmão Branham, porque ele foi dito, assim como a Moisés foram dados 2 sinais, assim também serão dados a você 2 sinais. O primeiro foi que o irmão Branham, com a sua mão esquerda, deveria pegar a mão direita do paciente para o qual ele orava, deveria pegá-la, deveria virar a mão para que a parte de cima pudesse ser vista, e o anjo do Senhor falou, se o paciente tem um tumor, um câncer, então ele aparecerá na sua mão. E o paciente, ele não deve fechar os olhos na oração. Ele deve deixar abertos, porque no momento quando acontece a cura, então o câncer ou o tumor desaparecerá da tua mão. Uma indicação direta, como já disse há pouco, e então a segunda, que o irmão Branham, através de uma face, através de uma visão, lhe seria revelado quem é a pessoa para a qual ele estava orando, da onde vinha, que enfermidade tinha. E tudo isto eu vi, ouvi e vivenciei juntamente. Eu sou de coração grato a Deus o Senhor. Mas o que foi com Moisés? No tempo de Moisés se cumpriu a promessa que o Senhor havia dado a Abraão. Após 400 anos, eu libertarei os teus descendentes da servidão. Qual foi a mensagem que Moisés trouxe? Deixai meu povo partir. E o ponto culminante foi na expressão: deixai o meu primogênito partir. A hora do chamado para fora, da libertação, tinha chegado. O sangue dos cordeiros foi pintado no batente da porta. O tempo estava cumprido e aconteceu o que Deus havia prometido a Abraão. Da mesma forma, aconteceu no ministério de João Batista.
profecia bíblica se cumpriu. Vejam, eis que envio o meu servo adiante de mim, que me preparará o caminho. Vejam, eis uma voz clama no deserto: preparai ao Senhor o caminho, endireitai suas veredas para o nosso Deus. Profecia bíblica cumpriu-se, promessas se tornaram realidade. Da mesma forma, foi no nosso tempo. O Senhor, Ele disse claramente na sua palavra: antes de vir o terrível dia do Senhor, Ele enviaria um profeta Elias. E o que Elias fez? Elias, ele pegou as 12 pedras de acordo com as 12 tribos e reedificou o altar, trouxe o sacrifício e colocou a água derramou água sobre o sacrifício, e então ele orou e Deus respondeu. E vejam lá, o coração dos israelitas foram voltados de novo a Deus. Do que se trata agora? Agora, os corações dos filhos de Deus devem voltar à fé dos pais apostólicos, como através do ministério de João Batista, o coração dos antigos pais do Antigo Testamento foram levados à fé dos filhos do Novo Testamento. Assim está nos últimos versículos do profeta Malaquias. E assim o Senhor, em Mateus 17, ele confirmou: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, trará tudo ao estado correto. E Atos Apóstolos 3 pode ser lido, 18, 19, 20, 21, que o nosso Senhor permanece no céu até os dias da restauração de tudo aquilo que Deus disse através da boca dos seus santos profetas, que Ele predisse. Amados irmãos, amadas irmãs, nós vivemos no período mais importante da história da humanidade. Nós vivemos no período mais importante da congregação do Deus vivo. Nós vivemos no fim do tempo do fim, e nós vemos e vivenciamos juntamente o que acontece sobre a terra. E deixe-me também dizer isso hoje. Nos últimos 40 anos, especialmente desde o fim de 79 até o começo de 2019, de fato, foi de fato um período especial. A palavra do Senhor foi carregada a todo mundo, em todo mundo. As pregações do irmão Branham foram traduzidas
Eu fiz o que o Senhor me havia dito e ordenou, para que a mensagem, de fato, pudesse alcançar os confins da terra, porque assim está também escrito que o Evangelho e a mensagem pertence ao pleno Evangelho, e o pleno Evangelho, a eterna, válida mensagem de salvação, eternamente válida mensagem de salvação com todas as promessas, deveria ser anunciada, e então virá o fim. Que nós chegamos no tempo do fim, isso crentes e incrédulos já sabem da mesma forma. Também isto eu quero repetir. No fim de 2019, falou de fato no meu coração: Senhor, deixa o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram o cumprimento da missão que tu me havias dado. E eu, de fato, eu sequer não tinha nenhuma viagem missionária planejada para 2020 ou 2021, sequer uma. Uma etapa havia chegado ao fim. E, amados irmãos e irmãs, especialmente todos os irmãos servidores que em todas as línguas foram determinados por Deus para distribuir a mesma palavra, o pleno Evangelho, como mensagem de salvação divina a todos os povos anunciar, e especialmente todos os irmãos que traduzem em todas as línguas. Isso tem que se passar diante dos olhos, que uma pregação que agora é feita em Zurique, ou Salzburgo, ou Krefeld, que em toda a terra, em todas as línguas, pode ser ouvida. Deus, Ele cuidou de tudo. Do tempo, a partir do tempo, quando eu não pude mais fazer viagens missionárias mensais, Deus se preocupou para que as antigas pregações dos anos 80 e as pregações do irmão Branham dos anos 60 fossem traduzidas e podem ser ouvidas mundialmente. A Deus o Senhor seja trazida a gratidão. Eu não pedi a ninguém para traduzir. Eu não pedi a ninguém para distribuir o alimento, mas Deus, Ele cuidou. Em relação aos irmãos que, de repente, receberam esse pensamento a partir de Deus, eu lhes disse que agora o pensamento que as antigas pregações deveriam ser agora transmitidas. Isto, eu não disse a nenhum irmão. Isto Deus colocou no coração dos nossos irmãos. Nós vemos então que o Senhor, Ele está na causa e que Ele
se preocupa para que os últimos dos confins da terra ouçam a última mensagem. Mais uma vez, brevemente, chegando ao tempo do fim, irmãos e irmãs, a nenhum de nós agrada o tempo no qual chegamos agora. Se pensamos sobre isso, que regras têm que ser mantidas ou seguidas, que profunda tristeza vem sobre nós. E se então eu ainda penso sobre que em todos os últimos anos passados, também na passagem do ano, tivemos a Santa Ceia, e então uma ceia de amor como congregação. Nesse ano, tudo é diferente. O que devemos dizer em relação a isso? Se em Mateus 24 e Marcos 13 e Lucas 21 é falado, ou está escrito do tempo do fim, o que aconteceria, e no mesmo versículo, em Lucas 21, versículo 11, está de guerras e terremotos e pragas de todos os tipos. E o que é o corona? O Covid é uma praga. Chama-se pandemia, mas é uma praga com tal destruição que traz consigo e veio sobre toda a humanidade. O que devemos dizer? Hoje, essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. No nosso meio se cumpriu guerras, gritos de guerra, terremotos, fomes, erupções vulcânicas, e tormentas e inundações, tudo, também pragas de diversos tipos. E nós percebemos que cada praga, então, recebe o seu nome, mas tudo cumprimento das profecias bíblicas. Por favor, amados irmãos e irmãs, não se rebele contra isso. Não tendes parte de nenhuma discussão sobre isso. Agradeçam ao Senhor que Ele está conosco e permanece firme a promessa que Ele estará conosco todos os dias até os confins da terra, até o fim do tempo. Nós, como verdadeiros crentes, nós colocamos a nossa vista no Senhor, ao aperfeiçoamento, ao chamado para fora, à preparação. E agora se trata de fato que todos verdadeiros crentes que através pela graça foram eleitos e pertencem à congregação da noiva, ouvem a palavra a vossa palavra, a voz do noivo, e seguem. E somente tem uma oração: amado Senhor, deixa-me reconhecer tudo o que ainda está dentro de mim, o que ainda tem que ser arrumado, o que ainda tem que ser reparado,
o que ainda tenho que fazer. Perdoa-me, tem misericórdia de mim, renova-me. Sim, faz de mim uma nova criatura. Conceda-me uma verdadeira conversão, verdadeiro arrependimento, verdadeira fé, uma real renovação, um novo nascimento através do Espírito Santo, um preenchimento com o Espírito Santo. E então, a direção através do Espírito Santo. Somente quem, pela graça, teve essas vivências de salvação, pertencerá àqueles que, através do Espírito de Deus, serão guiados, e que nós não entremos em nenhuma discussão, não temos parte em nada mais dessas coisas. Também sobre diversas interpretações dentro da mensagem, não mais com a doutrina dos 7 trovões, ou terceira puxada, ou Apocalipse 10, que nós com ninguém mais entremos em discussão, mas cheguemos ao descanso em Deus, na palavra, e tenhamos nossas vivências pessoais de salvação, e ligado com isso, nossa preparação pessoal para o glorioso dia do nosso Senhor. Possamos então vivenciar, nós todos esperamos por isso, que o Senhor, Ele finalize a sua obra. Por favor, não esperem por nenhum profeta, não esperem pelo irmão Frank. Eu fiz a minha parte. Agora, o Senhor, Ele fará a conclusão. Ele começou a sua obra, Ele irá finalizá-la. E isto acontecerá em breve. Foi há 2 dias atrás, uma irmã me ligou e eu disse então, em algum momento na conversa, o retorno do Senhor está tão próximo. E a sua resposta foi: melhor hoje do que amanhã. E eu disse amém para isso. Mas, irmãos e irmãs, assim como Paulo, ele quis ver uma congregação sem mancha e sem ruga diante do Senhor, e o irmão Branham viu a noiva que havia saído do passo e então voltou ao passo correto. Assim acontece agora no nosso tempo. Por todas as interpretações das expressões do irmão Branham, a noiva saiu do passo, foi jogada para fora do passo, nas diferentes direções, mas através da proclamação da verdadeira palavra, da verdadeira mensagem que o irmão Branham trouxe, então foi levada de volta ao passo com a palavra. E nós sentimos repetidamente que o amor de Deus aumenta dentro de todos nós, e nós somos mais gratos do que antes que o Senhor nos concedeu parte naquilo que Ele
determinou para esse período. E nós podemos dizer, Deus nos concedeu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Vamos agora ainda ler 2, 3 passagens bíblicas, por favor. Nós lemos de Atos 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Isso, de fato, é o meu testemunho. Eu havia dito, no dia 24, eu tive o meu aniversário de 88 anos. Um irmão já me havia saudado para 89 anos de idade. O que eu devo dizer? Eu vejo a minha vida terrena como total, sem valor qualquer. Eu não tenho nada nesse mundo para o qual eu ainda deveria viver. A única coisa é que a missão de Deus seja cumprida, tenha sido cumprida com bênção. Um outro anseio eu não tenho, que a santa palavra de Deus em todos aqueles que creem possa cumprir aquilo para o qual foi enviada, qual seja que uma noiva sem mancha e sem ruga esteja presente no retorno do noivo, esteja preparada. Mais uma passagem bíblica. Nós lemos de Tiago, capítulo 5, versículo 7 e 8. Então perseverais, amados irmãos e irmãs, até o retorno do Senhor. Irmãos, lembrais que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Amém. Então vós também, nesse tempo difícil, e todos passam por provações, nas famílias, nos casamentos, todos passam por provações, como jamais antes. Ficai firmes na palavra, a graça de Deus estará convosco. Ficai firme nela, ficai pacientes, firmes. Terá valido a pena em todas as provações ter confiado no Senhor e saber, Ele fará tudo bem. E nós, após tudo o que vem sobre nós também nesse tempo de sofrimento, de dores nas famílias, Deus fará tudo bem com todos que colocam a sua confiança nele. Vocês pais que esperam por seus filhos que eles se tornem crentes, ficai firmes nisso. Quem quer que sejam, ficai firmes.
Deus, o Senhor, no último momento, Ele adicionará os últimos e ninguém faltará. O número estará completo no retorno do Senhor. Mais uma passagem bíblica. Nós lemos ainda de 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Mas batalhei o bom combate, terminei a corrida, mantive a fé sem dano. Adiante agora está para mim a coroa da vitória preparada, que o Senhor, o juiz, o correto juiz, naquele dia me dará, mas não somente a mim, mas sequer a todos que amaram a sua aparição. Para isto, nós falamos amém. Não somente aos proclamadores, mas a todos que creram, ouviram, deram fé à proclamação do homem de Deus e o que for a palavra proclamada não a receberam como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Eles receberão o mesmo galardão, a mesma recompensa, como todos os portadores da palavra de Deus. Isso nosso Senhor já disse. Quem recebe um profeta, aceita o profeta, porque é um profeta, receberá o galardão, a recompensa de um profeta. Também, irmão Branham, ele enfatizou quando ele viu a multidão incontável vestida de branca diante de si, jovem diante de si, que o Senhor concedeu graça a todos que haviam crido na sua proclamação. E, irmãos e irmãs, eu creio de todo o coração, mas eu não creio em mim, eu creio no Deus vivo, eu creio no meu Senhor e Redentor, que me deu a direta missão que o irmão Branham confirmou de proclamar a sua palavra e carregar a mensagem. Isto eu fiz de forma clara e cristalina e em nenhum ponto sequer eu preciso me corrigir. A santa palavra de Deus é preciosa para mim e santa para mim, e eu agradeço ao Senhor que Ele, como a pessoa mais simples, Ele me pôde usar para carregar a sua palavra. Ainda a consideração que justamente me vem de dezembro de 1962. Imagine uma vez o maior homem de Deus que jamais houve sobre a terra diz ao menor homem de Deus que jamais houve sobre a terra: sim, você pode, no meu lugar, pregar em Los Angeles, em Demos, Shakarian. Eu fui determinado para, nesse dia, a pregar para as pessoas, homens de negócio do pleno evangelho, mas não posso, porque eu tenho que fazer as malas e nós temos que mudar de Jeffersonville para Tucson.
Vocês podem imaginar, o maior homem de Deus pede a um irmão Frank para falar lá em Los Angeles, no seu lugar, e eu então fiz isso. E o mesmo homem de Deus disse, ouça, se você ainda tiver tempo, eu devo pregar o irmão Ernest em Portland, Oregon, mas não posso. Você também pode ir lá? E ele me deu o endereço, os nomes, o telefone e o número de telefone. E no fim, ainda de Henry Martins, em Edmonton, ele disse, se você ainda tiver tempo, visite-o, porque lá as minhas pregações também são traduzidas para o alemão. Deus, de fato, Ele concedeu graça, que eu, desde o começo, pude estar ligado com o ministério do irmão Branham, ter falado com ele, ter dirigido no mesmo carro com ele, ter estado nas reuniões, e Deus, o Senhor, de fato guiou assim, que eu, após a sua partida, pude carregar a santa e preciosa palavra de Deus, a última mensagem a todo mundo. Como considerado anteriormente, eu, nos 2 últimos anos, me tornei idoso, mas a palavra do Senhor é sempre fresca e sempre viva. Comigo, tudo está diminuindo, mas graça seja dada ao Senhor. Ele concede graça para tudo o que ainda tem que ser feito, mas seja deixado com Ele. E nós falamos juntos, amado Senhor, finalize tu a tua obra. Chegues tu com o poder do Espírito Santo sobre a tua congregação, como no princípio, atue de forma sobrenatural e confirme a tua palavra em cada um, e deixa-nos assim vivenciar a preparação e também o aperfeiçoamento pela graça. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nosso amado Senhor e Redentor, seja trazida gratidão pelo sangue da nova aliança, gratidão pela santa palavra de Deus, gratidão pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, nos guiou para dentro de toda a verdade. E todo o povo sobre toda a terra, em todas as línguas, diga amém. Assim é. E juntos nós agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. O irmão Borg ainda orará, agradecerá conosco. Nós nos levantaremos para isso. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra viva que ouvimos. Nós te pedimos, abençoe todos os ouvintes mundialmente que creem na tua palavra. Finalize a tua obra no teu povo nesses últimos dias. Que tu possas derramar o teu Espírito Santo, o dom do teu Espírito Santo, derramar sobre o teu povo crente mundialmente, na Suíça, na Alemanha, em todos os lugares, Senhor. Nós te agradecemos de todo o coração que
podemos esperar a tua vinda em breve. Abençoe esta última mensagem que é transmitida no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, wie köstlich ist, so wie